gravação. Então, a gente vai começar a aula de hoje justamente revisando alguns conceitos que a gente viu na outra aula, né? Então, o primeiro é a compressibilidade. Deixa eu retornar aqui, é isso, compressibilidade. Então, uma forma da gente entender a compressibilidade seria justamente aquele exemplo que eu passei para vocês sobre a bola, o balão de aniversário, né? Quando a gente está enchendo uma bola, uma daquelas bexigas de aniversário, a gente está inserindo ar, não é? E esse ar, ele exerce pressão sobre a parede da bexiga, tá? Então, isso daí é justamente essa capacidade que ela vai ter de aumentar ou diminuir de volume, né, a depender da pressão que é exercida internamente, tá? Então, é mais ou menos isso que seria a compressibilidade de uma rocha, mas você imagina. Então, a gente não está falando de uma bexiga altamente flexível, né? A gente está falando de uma rocha com considerável nível de ductilidade, né, de dureza. Então, compressibilidade ela é igual à variação do volume poroso dividido pelo volume poroso inicial, tá? Então, como eu falei para vocês, conforme a gente vai produzindo, não é? Esse volume poroso, ou seja, a quantidade de espaços vazios existentes numa rocha, a tendência é que ele diminua, porque você está retirando o fluido que exerce pressão sobre a parede, ele está sendo retirado dali, não é? Então, a mesma coisa, se eu começo a retirar o ar que está dentro dessa bexiga de aniversário, o volume da minha bexiga vai diminuir. Por quê? O fluido que está ali dentro, no caso o ar, o oxigênio, que exerce pressão sobre a parede da bexiga, ele está sendo extraído. Logo, eu vou ter uma variação do volume. Então, eu tenho um volume de espaços vazios inicial, só que conforme eu coloco o fluido ou retiro o fluido, eu vou ter uma variação desse volume. Tá? Então, a variação desse volume, né, conforme eu insiro ou retiro um determinado fluido, ele é representado aqui. O volume poroso inicial, da forma como você encontrou aquele corpo de prova, ele é representado por isso daqui. Isso daqui é a variação da pressão, tá? Então, isso tudo junto aqui, o numerador, né? A parte de cima da nossa razão, ela é considerada a variação fracional do volume, ela junta, tá? Ou seja, a variação do volume poroso dividida pela variação pelo volume poroso inicial, ela é igual à variação fracional do volume, tá? Então, isso daqui vai definir a compressibilidade. Lembre-se sempre desse exemplo aí da bexiga, tá? Saturação a gente viu, né, que saturação do fluido é igual ao volume de um fluido qualquer dividido pelo volume de poros, tá? Ou volume de espaços vazios. Então, saturação do óleo é igual ao volume de óleo dividido pelo volume de espaços vazios, pelo volume de poros. Saturação de gás é a mesma coisa, volume de gás dividido pelo volume de espaços vazios, ou seja, o volume de poros. E a mesma coisa a saturação da água, é o volume da água dividido pelo volume de poros, tá? Então, seguindo aí. Ah, tá. Água conata é a água contida no volume poroso de um reservatório de petróleo. É aquela água que teve origem lá na formação dessa bacia sedimentar em específico, tá? Então é uma água muito específica, tá? Essa água conata tem a ver com a água de origem de formação da bacia sedimentar. Não é uma água do mar, não é uma água do rio, não é uma água injetada, tá? É a água originária da formação ali, que ela tem a ver com a própria formação do hidrocarboneto, tá? Aí a gente vai para os diferentes tipos de porosidade, que também é importante, que a gente já viu, né? Temos a porosidade absoluta, que é o total de volume vazio encontrado na rocha. A efetiva, que é quando um espaço vazio consegue se conectar com o outro, né? E esse conceito de porosidade efetiva já flerta muito com o de permeabilidade, tá? Mas aqui é um espaço vazio que se conecta ao outro. Não necessariamente essa porosidade efetiva vai estar saturada de hidrocarboneto, ou seja, não necessariamente eu vou ter permeabilidade. Então, para que exista fluxo, eu preciso que exista fluido, tá? Então, uma coisa é eu ter um espaço vazio A, um espaço vazio B, esses dois espaços vazios, eles conversam entre si, ou seja, eles têm uma interconectividade.
Mas para que haja comunicação, tem que ter um fluido permeando, tem que ter um fluido se deslocando nesse interior, tá? Aí sim a gente muda para o conceito de permeabilidade, mas, ou seja, a permeabilidade depende de uma porosidade efetiva. Porosidade primária, originada durante a deposição do material sedimentar. De novo, tem a ver com a formação da bacia sedimentar, né? A porosidade secundária é resultante de repetidos esforços da terra ou ação da água subterrânea. Então, são eventos mais recentes, é uma porosidade mais recente, tá? Aí a gente viu os diferentes fatores que vão afetar na porosidade, né? Eu listei aqui algum para vocês: a forma do grão, variação do arranjo, uniformidade, cimentação. Eu achei uma animação aqui depois que ela deixa isso tudo muito claro, mas primeiro a gente vai falar sobre permeabilidade para depois entrar nesses outros aspectos, tá? Mas só para relembrar aqui, ó, a nível do arredondamento dos grãos, né? Então aqui está o nível de arredondamento, o arredondamento vai aumentando, e a esfericidade, tá? Então, olha aqui, ó, o arredondamento, quando a gente pode entender também com nível de rugosidade, não é? Então, ele é bem arredondado, ele não tem quinas, tá? Então, olha aqui, ó. Então, aqui ele não forma uma esfera, mas olha só como as quinas vão sendo menos angulares, não é? Então, aqui, ó. Olha a diferença, né, do muito angular, bem arredondado, não é? Então aqui, ó, aqui eu tenho essa cisão de um ganho abrupto de ângulo, não é? Isso caracteriza, né? Aqui não, aqui eu já tenho ela é parecida com uma esfera perfeita, tá? Então o que isso quer dizer aqui? Quer dizer que ela foi arrastada por uma distância muito longa, tá? Então ela só ganha essa esfericidade a partir do momento que ela é arrastada pela água e pelo vento, tá? Então isso quer dizer que essa rocha aqui, ela teve origem numa localização muito distante. Por isso que ela está muito arredondada, porque ela já foi muito arrastada. Diferentemente dessa daqui. Essa daqui, pelo próprio formato que ela tem, ela já foi arrastada, mas não tanto quanto essa daqui, tá? Então essa esfericidade, ela tem muito a ver também com a origem da sua rocha-mãe, tá? Então aqui, ó, quando eu consigo classificar muito bem, não é? Então aqui eu consigo classificar como uma dessas, tá? E aqui quando eu não consigo classificar. Então normalmente a gente está aqui, ó, moderadamente classificado, tá? Pobremente classificado. Esses reservatórios gigantes, eles têm uma distribuição do tamanho dos grãos muito distintas, tá? Então você chega numa determinada parte de um mesmo reservatório, você vai poder classificar muito bem, né, em relação ao arredondamento e à esfericidade dos grãos, tá? E no mesmo reservatório, numa outra região, não. Isso não é verdade, tá? Oi, Iago, pode falar. Do dia de hoje, talvez, né? Dia 2 do 11. Tá, depois você me manda seu caso em específico, que como eu sei que você estava presente, aí, na pior das hipóteses, eu marco manualmente. Eu tenho autonomia aqui, tá bom? Nada. Seguindo aqui então. Aí isso daqui é outro aspecto que a gente já tinha abordado também na outra aula, que ela está justamente relacionada com os diferentes tipos de rochas, tá? Então aqui, ó, aqui eu estou falando de uma caulinita, aqui já estou falando de um arenito, aqui eu estou falando de uma clorita, tá? Aqui tem uma ilita, que são rochas muito comuns, tá? Quando a gente fala de grandes acumulações de petróleo, tá? Então isso daqui para quem for, por exemplo, tá em dúvida aí, isso daqui, se bem que isso daqui você pode ver em qualquer área, né? Se você for fazer engenharia de materiais, você vai fazer uma microscopia eletrônica de varredura disso daqui, quem for fazer engenharia civil, né? Esse tipo de análise.
Mas isso daqui é ainda mais comum para quem for fazer geologia, tá? Então isso daqui é o tipo de estudo muito comum para quem faz geologia ou para quem se especializa, né, em geologia ou geofísica, faz a nível de mestrado, pode fazer uma outra graduação. Mas é basicamente para mostrar para vocês, numa escala aumentada aí, às vezes de 10 mil vezes, né, como que é a estruturação de uma rocha. Quando a gente olha de longe, ela tem esse aspecto aqui, tá vendo? Aí quando você olha de perto, ela tem esse aspecto, tá? Então, é só para vocês entenderem aí, e o que isso pode influenciar na capacidade de armazenamento, na capacidade de retenção, na capacidade de permeabilidade, tá? Isso muda completamente a performance do reservatório, tá? E aqui por fim, né, mostrando mais numa escala macro como que isso ficaria, tá? Então aqui é a porosidade intergranular, a porosidade de fratura, tá? E a diferenciação aqui entre elas, tá? Então olha aqui, ó. Então essa intergranular é justamente essas daqui, ó, que nós vimos, tá? Já aquelas outras porosidades são justamente essas porosidades secundárias, tá? Então isso daqui seria a porosidade primária, que é essa intergranular. Essa secundária, ela já tem qualquer outro tipo de ação. Ou foi uma tectônica, né, um movimento das placas tectônicas, aí promove uma ruptura, uma dissolução química, então com o tempo você vai tendo o avanço aumento da pressão, que vai gerar um aumento da temperatura devido à sedimentação, você vai ter o fluxo de lençóis freáticos, com isso você vai tendo uma dissolução química até do avanço do estágio da matéria orgânica, da diagênese, catagênese, metagênese, metamorfismo. Conforme você vai avançando, o nível de bactérias existentes ali, e isso vai influenciar na dissolução química e, por conseguinte, no tipo de porosidade, tá? Então isso tudo tem a ver, não é um ambiente estático, é um ambiente dinâmico, embora não seja um movimento dinâmico, assim, questões de alguns meses ou anos, né? A gente está falando dele, é dinâmico numa escala geológica, né? Então estamos falando aí normalmente de no mínimo milhares de anos, tá? A não ser que tenham esses eventos muito incisivos, né? Que são terremotos aí numa escala Richter, de 7 para cima, né? Aí sim você vai ter normalmente isso daqui, tá? Mas uma dissolução química, ela leva alguns milhares de anos para acontecer. O que pode acontecer de forma abrupta é essa porosidade de fratura tectônica, tá? Que é o tipo 2A. Tipo 2A, aqui, ó. Então vamos lá. Agora já falando de conceito novo, né? Novo não, né? De aprofundamento de conhecimento pré-existente, né? Que é da permeabilidade. Então ela vai caracterizar basicamente o quê? A existência de quantidade razoável de hidrocarboneto, tá? Quantidade apreciável de poros não implica em fluxo, tá? Eu posso ter seções isoladas de permeabilidade. Os canais porosos, né? Eles podem ser estrangulados, tortuosos, resistentes à passagem de fluido, né? Que tem a ver com o quê? Isso daqui. Olha aqui, ó. Imagina você botar um fluido simples, né? A água. Vocês acham que ela vai ter a mesma capacidade de permear a água nesse ambiente, né, de um arenito, de uma caulita, de uma clorita e de uma ilita? A vazão vai ser igual nesses 4 diferentes tipos de rocha? Não, tá? Então isso vai influenciar na permeabilidade, que isso tem a ver aqui com o quê? Canais porosos, estrangulamentos, tortuosidade, que vão gerar, vão melhorar ou diminuir, né, a resistência à passagem de fluidos. Então aqui, definindo mais pontualmente, permeabilidade, facilidade de fluir pelo meio poroso. Então vamos lá, falando de permeabilidade absoluta, né, a capacidade de transmissão quando um único fluido satura a rocha em um meio poroso, tá? Então quando a gente fala de permeabilidade absoluta,
Na natureza, isso é pouco provável acontecer, tá? Ele é mais provável acontecer em aquíferos do que em reservatórios de petróleo, tá? Em reservatórios de petróleo, a gente sempre tem, no fim das contas, uma emulsão, né? Ela é minimamente óleo e gás, né? E normalmente óleo, gás e água, tá? Então é um fluido trifásico, então você não tem a permeabilidade absoluta, você vai ter uma relativa, e a gente vai chegar lá. Tá, é definido como permeabilidade absoluta. Isto é, a capacidade de se deixar atravessar por um fluido. Tá? Então, normalmente em ensaios de laboratório a gente pode determinar a permeabilidade absoluta. Normalmente é a partir daí que a gente vai definir. Né? Então, como eu falei para vocês, vai depender da uniformidade, grau de cimentação dos grãos, blá blá blá. Diferente da porosidade, a permeabilidade é afetada pelos tamanhos dos grãos. Tá? Então, Henri Darcy, né, o engenheiro francês aí famoso, foi quem definiu, conceituou matematicamente, né? Inicialmente a proposta dele foi fazer um filtro d'água, por um problema que Paris estava enfrentando de baixa qualidade da água. Então foi uma encomenda da coroa francesa para ele, tá? Então, mas a partir daí esse conceito matemático ele acabou sendo apropriado por vários outros setores, tá? Mas sim, você tem ele principalmente sendo utilizado na parte de saneamento básico, tá? Então esse conceito aqui principalmente ali, mas também em vários outros setores da indústria. Então permeabilidade, né, que é definida pela letra K, ela é igual a vazão versus a viscosidade versus o comprimento dividido pela área, né? Vezes o diferencial de pressão, isso para um fluxo linear, tá? Então, ou seja, numa peça ela retangular, tá? Que normalmente não é comum. Então aqui aí a gente começa a falar de qualquer coisa mais parecida com o nosso ambiente heterogêneo, não é? Que são justamente aquela porosidade minimamente intergranular. Né? Então, no caso em que dois ou mais fluidos saturam o meio poroso, a capacidade de transmissão de um desses fluidos chama-se permeabilidade efetiva do meio poroso ao fluido considerado. Tá? Então, o que acontece? É um processo complexo quando a gente está falando de hidrocarbonetos, sempre, não é? Porque ele não é incompressível, muito pelo contrário, ele tem um índice de compressibilidade e a depender do seu grau API, ele pode ser influenciar de formas, como posso dizer, influenciar sobremaneira no comportamento do reservatório. Aqui a gente começa a ver outro conceito. O que acontece? A rocha ela vai ter uma afinidade eletroquímica com um determinado tipo de fluido, tá? Então, normalmente, o que se espera, a gente vai falar um pouco mais sobre esse conceito, é sobre a molhabilidade, né? Então, o que molha a rocha? O que a rocha tem de afinidade eletroquímica, não é? Então, ela tem a tendência a atrair quem? Então, normalmente, os folhelhos, que são ótimas rochas reservatórios, eles têm a tendência de ser molhados pela água, não pelo óleo. Ou seja, a água adere à superfície dos folhelhos, tá? E o óleo, ele passa direto. Ele não adere à superfície da rocha, ou seja, ele não molha a rocha. Quem molha a rocha é a água. E isso é uma afinidade eletroquímica, tá? E o óleo passa batido, tá? Então, quando a gente tem dois ou mais fluidos saturando o meio, um vai molhar e o outro vai fluir, tá? A gente espera que seja isso, mas a depender do tipo de afinidade eletroquímica que a rocha tem, pode ser o contrário, ela pode ter uma tendência a ser molhada pelo óleo e a água fluir. Isso é ruim, porque a gente quer extrair o óleo, tá? Mas a gente pode reverter, né? Então, como a tecnologia já avançou nesse sentido, agora se entende mais sobre molhabilidade das rochas, viu-se que você pode injetar tensoativos para você fazer essa quebra e essa inversão da molhabilidade,
tá? Então já é um processo bem mais recente, tá? Ele começou-se a se falar assim de forma mais prática e eficaz dos anos 2000 para cá, que eu comecei a observar mais esse movimento da indústria, e hoje em dia você já tem uma literatura aí com um respaldo bastante interessante em empresas se debruçando a retornar em campos antigos para inverter essa molhabilidade, ou seja, aquela rocha que estava ali impregnada de óleo, tá? Você injeta água que flui, o óleo que fica agarrado à rocha, aí você inverte essa molhabilidade, você faz com que a rocha ela passe a ser molhada pela água e que esse óleo se desvincule da rocha e que ele flua, tá? Com isso você consegue reaver, né, uma produtividade aí atrativa em campos antigos, tá? Aí a gente chega no conceito de permeabilidade relativa, né? Então ela é relativa sempre a algum fluido, tá? É muito comum a gente ver a permeabilidade relativa ao óleo e à água, tá? Ao gás a gente vê também normalmente esses gráficos, mas não é tão comum, tá? Então a permeabilidade relativa do óleo, da água, do gás, qualquer que seja, né, é o quociente entre a permeabilidade efetiva e a permeabilidade absoluta do meio que se encontra o fluido, tá? Então permeabilidade relativa ao óleo é a permeabilidade do óleo dividida pela permeabilidade do meio, tá? Ou seja, traduzindo, né, a capacidade relativa ao óleo de se deslocar, tá? Que é a permeabilidade relativa ao óleo, a capacidade relativa ao óleo de deslocamento, né, é igual à capacidade que o óleo tem de se deslocar dividido pela capacidade que o fluido tem de se deixar ser atravessado, tá? Isso se eu fosse interpretar conceitualmente essa estruturação matemática, tá? Então é sempre isso, a capacidade que um fluido tem de se deslocar sobre a capacidade que o meio tem de se deixar ser atravessado, tá? Então isso é permeabilidade relativa, tá? Então, ela tem a ver sempre com o nível de saturação de determinado fluido no meio. Deixa eu só ver aqui outro, tá? Então, imagina, essa daqui ó, é a curva de permeabilidade relativa ao óleo, né? Ou seja, a capacidade que o óleo tem de fluir, e esse daqui é a capacidade que a água tem de fluir, tá? Então, essa tracejada aqui. Aqui é o nível de permeabilidade relativa e aqui é o nível de saturação, tá? Então imagina, se eu tenho uma rocha 100%, como vocês podem ver aqui, 100% saturada de quê? De água, tá? Então só tenho água nessa rocha. Olha o que está permeando, o que está fluindo, o que está sendo atravessado no meu meio. É água, tá? Então só a água consegue fluir aqui. Agora, conforme eu vou reduzindo essa saturação de água, né? Por exemplo, eu estava 100% de água na minha rocha. Agora, vamos supor que eu tenho 80% de água saturando a minha rocha. Como vocês podem ver aqui, a capacidade que ela teve de se deslocar foi diminuída, tá? Então, antes eu estava numa capacidade aqui tendendo a 1, né? Agora não. Agora eu tenho uma capacidade aqui de permear de 0,5, ou seja, 50% que foi reduzida a minha capacidade. Então ela não consegue se deslocar com uma efetividade muito grande, tá? Então se eu tenho uma redução do meu fluido água saturando o meio, eu começo a ter ascensão de outro fluido, que no caso é o fluido óleo, tá? Então vocês veem que para que eu tenha um aumento da capacidade de deslocamento do óleo, tá? Vamos supor aqui, ó, para que o óleo ele tenha uma efetividade, né, de deslocamento de 0,2, né, ou seja, de 20%, tá? Aqui de deslocamento do óleo, olha o quanto de óleo que eu tenho que ter saturando a rocha, não é? Então aqui é só você traçar aqui, ó. Então aqui esse valor seria o quê? Tá entre 40 e 60. Então seria algo em torno de quê? De 50% da minha rocha saturada de água
e os outros 50% saturado de óleo, eu vou ter o quanto de óleo se deslocando, né? Eu vou ter aí cerca de 0,2, tá? Ou seja, para uma rocha que está metade preenchida por óleo, metade preenchida por água, ela vai estar, o que, que vai estar permeando, o que, que vai estar fluindo? 20% vai ser óleo, tá? E aqui, ó, cerca de 10% vai ser água. E o resto vai ser justamente aquilo que vai ficar agarrado na rocha, tá? Então não é porque eu tenho aí metade óleo, metade água, isso não quer dizer que tudo vai se deslocar lá dentro. Parte dele vai ficar aderido à rocha, vai ficar estagnado, tá? Então, para isso que existe esse gráfico, para que eu entenda a quantidade de fluido saturando o meio, tá? Ou seja, a quantidade de água e de óleo que vai estar dentro desses espaços vazios, desses volumes porosos, e eu quero entender o quanto disso eu preciso para que eu tenha um deslocamento efetivo. Aí você vira e fala, pô, para eu ter então quer dizer que para que eu tenha o 90% do meu óleo se deslocando, ou seja, se movimentando, saindo do ponto A, indo para o ponto B, né? Eu preciso que 80% da minha rocha esteja saturado de óleo e os outros 20% de água, tá? Agora você imagina, num reservatório de óleo, você então, é por isso que muitas das vezes você precisa injetar água no reservatório para que você chegue a esse ponto de deslocamento, tá? Então, num primeiro momento, não é tão simples entender isso daqui. Eu aconselho que vocês deem uma lida no capítulo de reservatório do Fundamentos de Engenharia de Petróleo, do Thomas. Se eu não me engano, é o capítulo 7 ou 8, depois eu posso confirmar com vocês. Lá está muito bem descrito todo esse movimento, mas é isso, tá? Então, o que vocês têm que entender aqui? A quantidade de água, tá? Então, se eu tenho 80% de água, é porque o remanescente é o quê? É de óleo. Por quê? Esse gráfico está tratando da permeabilidade relativa ao óleo e à água. Se fosse do gás, o remanescente aqui seria do gás, tá? Então, é sempre isso, tá? Então, o que falta aqui, como eu falei para vocês, você traça uma reta aqui, ó, só traçar uma reta, aí você vê onde que bateu isso daqui. Daqui, então, o que? Permeabilidade relativa da água. Então, qual é o valor da permeabilidade relativa da água? Plota aqui. Essa mesma reta, né? Bateu aonde? Na permeabilidade relativa do óleo. Venho aqui, vejo onde ele está e vejo a saturação, tá? Então, com certeza, aí nos nossos questionários a gente vai ter algumas interpretações gráficas nesse sentido aqui, tá? Você identificar qual é a saturação de óleo e água necessária para que se atinja determinada permeabilidade relativa, tá? Seguido aqui, então, isso daqui já é um ensaio mais conceitual do que Darcy propôs, não é? Então, Darcy, ele propôs um ensaio desse tipo aqui. Então, de novo, depende do que você quer. Se você quer calcular a vazão, você isola aqui o Q. Se você quer calcular a permeabilidade, você isola o K. Se você quer saber qual é a viscosidade necessária, você isola o φ, né? Então, o Mi, né? Desculpe. Você depende do que você quer, tá? Então, aqui é só uma forma conceitual de se botar o gráfico, né, a lei de Darcy para vocês, e aqui eu acho que eu separei também alguns ensaios, então é basicamente multiplicação e divisão, não tem nada matemático que já vocês não tenham aprendido, né? Tem aqui uma subtração, então a escala de conversão já passei para vocês, então vocês têm que entender o conceito do problema, tá? Então, matematicamente, é multiplicação, divisão e subtração. Matematicamente, todo mundo sabe executar isso daqui, tá? Então, depois vai ser uma questão de conversão e de entendimento do conceito, tá? Então, eu vou passar alguns exercícios também para que vocês trabalhem melhor isso daqui, mas aqui a gente só vai aprender na prática, tá? Depois, se for o caso, depois que eu liberar o questionário para vocês, a gente pode depois deixar uma aula só para discussão dos problemas, tá?
Então aqui de novo, para fluxo linear, tá? Isso daqui é só para a gente entender o conceito, isso daqui não tem aplicação prática, né? A aplicação prática é para fluido radial, né? Que é isso daqui. Então, isso daqui a gente não vai entrar nesse mérito, não a nível médio, né? Então, isso daqui a gente entra nisso daqui quando a gente está na graduação e na especialização. Eu só quero mostrar para vocês que o problema, ele é radial, ele não é linear, tá? Mas a gente vai aqui, a nível técnico, estudar o problema linear, que é bem tranquilo de se entender. Como eu falei para vocês, é uma questão de multiplicação, divisão e subtração, conversão de unidades e entendimento do conceito, tá? Aqui realmente sim, já fica um pouco mais complicado, embora tenha como a gente trabalhar também, mas não vai ser foco do nosso curso, principalmente nesse contexto de, de aula remota, não é? Então, se a gente tivesse aí em sala de aula, talvez até iria testar vocês nesse aspecto. Aí aqui eu vou mostrando outras, isso daqui é mais de curiosidade também, tá? Isso daqui é, de novo, da parte que vocês têm que focar é isso, tá? É esse e esse. Linear, quadradão, tá? Nada demais. Aqui para vocês saberem que existem. É o fluxo radial e o fluxo paralelo a camadas, tá? Como eu falei para vocês, a formação sedimentar é extremamente heterogênea, tá? Então aqui eu vou ter sim diferentes permeabilidades porque eu tenho às vezes até a mesma rocha, mas ela vai ter uma variação de permeabilidade e porosidade, pelo simples questão de esfericidade, de granulometria, de morfologia, de molhabilidade, de arredondamento dos grãos, de estrangulamento, enfim, por várias questões que a gente já viu que estão relacionadas ao processo de formação da rocha. Então, sim, eu vou ter uma heterogeneidade absurda no que diz respeito ao fluxo de fluidos, tá? Mas, enfim, não é... Isso daí é só para mostrar para vocês que é complexo o problema, tá? Tá, Ângelo, tranquilo. Depois aí, para esses casos específicos aí, eu resolvo. Já sei que vocês estão online aí. Por enquanto, só o Iago e você que teve esse problema. Não se preocupa não. Aí eu vou mostrando aqui o fluxo paralelo a camadas, né? O fluxo perpendicular a camadas, tá? Então, só para vocês entenderem o nível de complexidade do problema, tá? Mas isso daí, gente, depois que a gente bota no papel, ele não fica nem tão difícil, tá? A primeira vez que eu fui exposto a esse conceito, eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu me meti, né? Mas depois que se pratica um pouco, você entende, tá? Então você vê que eles vão se sobrepondo, é uma questão de exercício mesmo, por isso que eu não vou trabalhar ele. Isso daí requer uma atenção individualizada, né? Uma presença assim, uma presença presencial, né? Então, para que eu esteja ali junto com vocês, no caderno, a gente resolvendo os problemas em sala de aula, tá? E aqui, pseudo-permanente, como é que o problema vai ficando complexo, tá vendo? Aí a gente já tem alguns ábacos, né? Então, na verdade, esses problemas matemáticos já foram resolvidos e foram tabelados, tá? E essas tabelas aqui, elas já foram integradas, né, derivadas. E com isso, foi capaz da formação dos simuladores numéricos, tá? Então, ou seja, hoje em dia, resumindo, hoje em dia ninguém precisa fazer isso aqui mais à mão, tá? Só para entender o conceito mesmo. Hoje em dia o simulador numérico faz tudo, tá? Então, até a Amanda falando aí já... sim, é complicado, mas se você for olhar também o princípio da internet, da eletricidade, também é complicado, mas a gente usa todo dia, a todo momento, tá? Então, de novo, vocês não precisam entender de programação para usar um computador, tá? Então, vocês não precisam entender matematicamente como se constitui um fluxo radial, transiente, pseudo-permanente, para fazer o uso dele num simulador numérico, tá? Ah, sim, tá. Apareceu a Amanda Monteiro ali. Fala, minha xará aí, mas é o beleza. Mobilidade.
Tá, outro conceito importante, tá? Então a gente já viu alguns conceitos de porosidade, a variações, diversos tipos de porosidade, tá? Recapitulando, indo bem devagar aí. Então aqui, ó, opa, porosidade absoluta, efetiva, primária e secundária, tá? Então 4 tipos de porosidade. O que pode afetar a porosidade, tá? Então o que de fato vocês têm que saber, o que vai ser cobrado, tá? Diferença, porosidade intergranular de fraturas, tá? Aqui nem tanto, essas duas aqui principais. Permeabilidade, tá? Então permeabilidade absoluta é quando eu só tenho fluido, tá? Existe no mundo do petróleo? Não, tá? Existe no mundo dos ensaios teóricos matemáticos, tá? O que existe no mundo do petróleo? Porosidade efetiva, o que é? Quando eu tenho 2 ou mais fluidos saturando o mesmo meio, tá? Eu sempre vou ter um fluido preferencial que vai molhar, que vai se agarrar à rocha e outro fluido que vai correr, que vai fluir, tá? Aí, aqui também, com certeza, isso daqui vai ser cobrado, permeabilidade relativa, isso aqui é conceito básico, tá? Então, é basicamente, ó, você pega qualquer ponto aqui, o exercício vai ser pegar qualquer ponto, traçar uma reta. Trata uma reta aqui, tá? E você vai ver aonde que ele cruza o ponto da permeabilidade relativa ao óleo, você plota aqui nesse eixo. Você fala, ó, permeabilidade relativa ao óleo 0,4, tá? E da água, para essa reta aqui, ó. Vamos supor que eu peguei essa reta aqui. Aí eu pergunto, qual a reta A, qual a permeabilidade relativa ao óleo? Isso é 0,4, né? E da água, para esse mesmo ponto? Ah, vai ser aqui 0,05, né? Alguma coisa desse nível, não sei, estou chutando aqui. Aqui seria 0,01, seria mais ou menos nessa ordem de grandeza. Ah, e qual a saturação de água desse ponto? 40%. Logo, qual é a quantidade de óleo? 40 menos 100, não é? Então vai ser 60%. Então, para um meio 40% saturado de água e 60% saturado de óleo, eu vou ter uma permeabilidade relativa ao óleo de 0,4 e uma permeabilidade relativa à água de 0,05. Essa seria a resposta, tá? Para essa linha aqui. Se perguntasse, né, da linha A, B, C e D, né, diga qual é a saturação de água, de óleo e permeabilidade relativa de água e de óleo. Para essas 4 linhas, tá? 0,4, sim, é 40% de fluidez relativa ao óleo. Aí depende, 40% de quê, Rodrigo? Você tem que deixar isso claro, porque senão você confunde aqui de saturação, tá? Lembrando, saturando é aquilo que preenche, tá? Então aqui, ó, depende quando você fala 0,4%, eu estou entendendo que você está falando de permeabilidade relativa, tá? Então, o que é permeabilidade? Capacidade de fluir. Tá? Então, o óleo tem 40% de capacidade de fluir. Tá? É importante escrever por extenso. Gabriel, é possível que o fluido preso à rocha seja carregado pelo fluido que flui? Sim, Gabriel, mas apenas uma parcela dele, não tudo, tá? Aí a gente já entra em conceitos químicos, né? Você vai ter alguma coisa do fluido que molha a rocha, não é? Ou seja, esse fluido aí que está preso à rocha, que você falou, algumas gotículas dele vai ser arrastado, não tudo, tá? Depende do nível de molhabilidade, do nível de interação química. Quando a afinidade química é muito grande, você vai ter uma menor taxa de arraste do fluido que flui, tá? Mas, muito boa pergunta. Seguindo aqui, de novo, isso daqui é de caráter... aqui faz parte do conteúdo de vocês. Radial, paralela a camadas, fluxo perpendicular a camadas, permanente, pseudo-permanente, transiente, é só em caráter informativo, tá bom? Aqui já é também
faz parte do conteúdo de vocês. Então, a mobilidade é a relação entre a permeabilidade efetiva, tá? E a viscosidade do fluido, tá? Então, por exemplo, se eu botar para fluir, né? Você imagina, você tem uma garrafa d'água comum, aquela garrafa de 1,5 litro, por exemplo, de água. Então você deixa ela inclinada 45 graus e você vai colocar lá e depois você vai ver, né? Você vai colocar uma tampinha de óleo de cozinha. Você vai ver quanto tempo aquele óleo de cozinha vai demorar para chegar até a base. Aí depois você bota, compara, né? Você gira a garrafa, você não deixa o fluido, agora uma tampinha d'água, né? Escorrer por outro lado da garrafa, ver quanto tempo essa água vai demorar para escorrer numa garrafa de PVC de 1,5 litro que está 45 graus inclinado, né? E depois você pega uma tampinha também de pasta de dente, ou seja, eu comparei o óleo de cozinha, uma tampa dessa garrafa de 1,5 litro de óleo de cozinha, botei inclinado e vi quanto tempo ele leva para chegar até a base. Depois eu comparei com uma tampa d'água, depois com uma tampa de pasta de dente. Eles vão chegar lá embaixo com a mesma rapidez, com a mesma eficácia? Alguns vão parar no meio do caminho? Sim, vão. Por quê? Porque eles têm viscosidade diferente. Então, os fluidos mais viscosos, eles têm uma tendência a se aderir à superfície com mais facilidade. Então, desses 3 fluidos que eu falei da pasta de dente, eu falei do óleo de cozinha e da água. A pasta de dente tem a maior viscosidade. Por que eu sei disso? Porque ela agarrou-se mais à superfície do que o óleo, do que a água. Então, a viscosidade da pasta de dente em relação, né, ou seja, o nível de aderência dele em relação a essa superfície dessa garrafa de 1,5 litro, que eu estou dando exemplo para vocês, a viscosidade da pasta de dente é maior do que a do óleo, e a do óleo, por sua vez, é maior do que a da água, tá? Então, são diferentes viscosidades, tá? Então, a mobilidade dela vai ser diferente em relação ao mesmo meio, que no caso está sendo essa garrafa de plástico de 1,5 litro, com essa angulação, tá? Então, essa taxa que eu estou tentando explicar para vocês aqui, ela vai ser justamente em função da permeabilidade e da viscosidade. Nesse caso, eu nem entrei no quesito de permeabilidade, né? Ou seja, de um arranjo permoporoso. Eu só estou tentando explicitar o que é viscosidade, tá? Então, aqui, a depender do fluido, eu vou ter uma mobilidade diferente. Então, eu tenho um meio A e eu vou testando diferentes tipos de fluido. Então, vocês sabem que a taxa de aderência, né, a viscosidade, como eu falei, desses 3 fluidos é diferente. Agora imagina um gás, um óleo, né, e a água, né? A água conata, o hidrocarboneto, o óleo, e o gás aí que vai estar variando entre metano, etano, propano e butano, né? Então são 3 fluidos de natureza diferente, que eles vão ter viscosidade diferente e eles vão ter mobilidade diferente por conta da sua viscosidade, tá? Então, aqui está a definição, mas eu posso até ler aqui para ver se eu tenho algum outro insight aqui, mas a explicação é essa, tá? Então, a mobilidade é a relação entre a permeabilidade efetiva, né, a partir do momento que eu tenho 2 ou mais fluidos permeando o meio, e a viscosidade do fluido. Assim como a permeabilidade efetiva, as mobilidades também dependem da saturação, tá? Outro ponto importante, né? Vai depender do quanto daquele fluido está saturando o meio. Ou seja, eu tenho uma predominância de água, de óleo, de gás, tá? Então, o nível de saturação, ou seja, a quantidade de um determinado fluido preenchendo o meio, tá? Ele vai influenciar na minha mobilidade, tá? Então, por uma mesma viscosidade e permeabilidade, a depender do nível de saturação, eu vou ter uma outra mobilidade. Quanto maior for a razão de mobilidade, menor será a eficiência de deslocamento do óleo, devido à sua maior mobilidade. O fluido injetado tenderá a furar o banco de óleo, criando caminhos preferenciais entre os poços injetores e produtores, tá? Então, essa
o aumento, né, dessa razão aqui, ela pode gerar alguns problemas, tá? Daí a gente vai ver um pouco mais à frente. Já entra no conceito de molhabilidade, tá? Então, a molhabilidade é definida como a tendência de um fluido aderir ou espalhar-se preferencialmente sobre uma superfície sólida em presença de outra fase immiscível, tá? Então, para eu saber qual fluido está molhando, eu tenho que ter dois ou mais fluidos, tá? Para saber qual é a preferência daquela rocha, qual é a preferência eletroquímica daquela rocha, tá? Então, como que eu vejo isso? Tem como ver isso a nível laboratorial, tá? Você recolhe uma amostra, uma análise, faz uma análise PVC, né? Você pega uma amostra da rocha, você leva mantendo pressão, volume e temperatura dela para a superfície e faz essa análise. Com isso você vê o nível de angulação. Então, se você bota uma gota de uma água e no microscópio você vê que esse ângulo aqui, não é? Esse ângulo de 120 graus é o que acontece, pegando o sólido aqui, e aqui, ó, você passa uma reta tangenciando, você vê que ela aqui, ó, ela não é molhável a esse fluido, então ela vai ter uma tendência ao outro fluido, tá? Que não é esse. Agora, quando nós temos um ganho de ângulo aqui, né, menor do que 90 graus, né, ou seja, diminuiu, você tem uma molhabilidade intermediária, né? Então, é aquilo que o Gabriel falou. Então, eu já tenho uma tendência a arraste. Então, aquele fluido que tem uma determinada ele pode estar fluindo e não se aderindo tanto à rocha, ele está arrastando parte do fluido que está molhando a rocha. Tá? Já que ó, quando você tem esse ângulo de 45 graus ou menor, não é? Então quer dizer que a água ela aderiu, tá vendo? Todo esse volume, eu estou usando o exemplo aqui que o fluido A é a água, tá? Então você vê que a água ela permeou a rocha, ela aderiu à rocha, tá? Ela tem uma afinidade eletroquímica, tá? Então ela ficou agarrada à superfície da rocha. Então, no microscópio, quando eu consigo identificar essas gotículas e eu vejo que o ganho que elas têm, né? Eu passo aqui uma reta que vai tangenciar, né, a origem dessa angulação, eu vejo que o ganho de ângulo é de 45 graus ou menor, então é fortemente molhado. Então, provavelmente eu vou ter um fluxo de fluidos livre e uma taxa de arraste bem pequena, tá? Então, só para vocês entenderem aí, não confundam molhabilidade com mobilidade. Tá? Então, molhabilidade tem a ver com afinidade eletroquímica de um fluido A com sólido. Tá? Ou seja, a tendência que um fluido tem de se agarrar à rocha. Tá? A mobilidade ela é a razão entre a permeabilidade e a viscosidade. Tá? Então, ela tem a ver com uma propriedade mais física da rocha, tá? Aqui é mais química, numa perspectiva química. Não que não haja uma interação físico-química, tá? Mas é uma perspectiva mais mecânica, uma abordagem mais mecânica da rocha. Tá? Aqui não, aqui é uma perspectiva mais química. Aí aqui está falando de alguns exemplos, né? De quando a fase aqui, de quando a rocha ela é molhada pela água, tá vendo? Então aqui, ó, a água adere à rocha, tá? E tá vendo a água sendo representada aqui por essas linhas, e o óleo representado por essas gotas, tá? Por esses pontos aqui. Então o óleo que está fluindo, tá? Então aqui a água molha a rocha, é o fluido molhante, tá? Agora, quando o óleo molha a rocha, é a água que flui, tá? Então depende do que você está fazendo. Se você já está numa fase de um reservatório que ele já é um reservatório maduro, né? Pode ser que o óleo molhando a rocha seja mais interessante. Depende de qual fase da produção você está. Mas normalmente o que você quer é isso, esse cenário A aqui, ou seja, é uma água molhando a rocha. Tá? Então a fase que molha preferencialmente a superfície é denominada fase molhante, e por conseguinte a outra fase é denominada fase não molhante. Tá?
a fase fluida, né? A forma da interface entre os fluidos immiscíveis resulta da interação entre as forças moleculares que atuam na interface líquido-líquido e líquido-sólido, tá? Não vou entrar nessa parte aí, que essa parte é mais a nível de graduação, mas ela tem a ver aí com a tensão superficial ali do intertício, né? Em 3 fases. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito, até porque a nível técnico não importa. O que importa é saber que, sim, eu posso ter uma rocha molhada, que no início da vida produtiva ela vai ser molhada pela água, a água vai ter uma afinidade química e vai se aderir a ela e vai deixar o óleo fluir. E com o passar do tempo, com a diminuição da saturação da água, por exemplo, tá? Você vai ter uma inversão da molhabilidade. Então, aquele óleo que antes era a fase não molhante, ele passa a ser a fase molhante, tá? Então, um reservatório novo para um reservatório antigo, ele pode ter uma inversão da molhabilidade. Se vocês entenderem que isso pode acontecer, para mim já está ótimo. Aí o efeito da molhabilidade é aqui na permeabilidade relativa, tá? Então aqui, ó, reservatório molhado com água, tá? Então olha aqui, ó, um reservatório molhado com água e um reservatório molhado com óleo, né? Então só para vocês verem aqui que quando o reservatório é molhado com água, eu consigo uma permeabilidade relativa tanto da água quanto do óleo melhor, tá? Isso daqui é a permeabilidade relativa à água. Então a água ela flui com mais facilidade, assim como o óleo, tá? E a outra, a saturação, né? A saturação muda muito também. Então a saturação mínima aqui é cerca de 80%, tá? De água saturando o meio. E aqui, ó, a saturação máxima, desculpa, é de 80%, tá? Quando o molhado com óleo. E aqui a mínima vai ser cerca aí de 10 a 15%. Aqui quando ela está molhada pela água, né, a saturação máxima ela beira 100. Tá? Então, ou seja, com quase 100% de água, aqui vamos botar em 90% de saturação de água, né, ou seja, 90% de água preenchendo o meu reservatório, eu já consigo ter deslocamento de água. É isso que essa curva está me dizendo. Aqui, quando quando o reservatório é molhado pelo óleo, ou seja, quando o óleo que se agarra à rocha, para que eu tenha deslocamento de água, eu tenho que ter uma saturação de 80%, uma saturação de 90%, eu não tenho deslocamento de água, eu tenho que diminuir a saturação do meio, tá? Para que a água comece a fluir. É esse nível de interpretação que eu quero de vocês, né? Assim, para vocês saberem diferenciar um do outro. Aqui pressão capilar. Pressão capilar também eu não vou falar muito, tá? Mas só para mais de caráter informativo, tá? Então pressão capilar é a diferença de pressão existente entre duas fases decorrentes das tensões interfaciais, tá? Então aqui está a fórmula da pressão capilar, tá? Então pressão capilar vai ser igual a aceleração gravitacional vezes a altura do capilar, né? Aí aqui vezes a diferença das densidades da água e do ar, né? Aqui no caso a densidade da água menos a densidade do ar, tá? Então isso daqui é o conceito de pressão capilar, tá? Ou você aqui simplificando, se você multiplicar tudo, né? A gravidade vezes a altura vezes a variação das densidades, tá? Então o deslocamento de fluido nos poros de um meio poroso é auxiliado ou dificultado pela pressão capilar, tá? Para manter um meio poroso parcialmente saturado com as fases não molhantes, tá? Então, ou seja, a fase que flui, né? É necessário manter a pressão desse fluido que flui, né? Maior do que a fase molhante, tá? Então, isso daqui são alguns cuidados que se deve ter, por isso que você pode ter uma inversão da molhabilidade, tá? Ela tem a ver com o controle da pressão capilar, tá?
Então aqui, ó, essa diferença de pressão é a pressão capilar em um meio poroso, tá? De novo, daqui é o conceito de pressão capilar aplicado a um fluido altamente compressível dentro de uma seção permoporosa, ou seja, alta pressão e temperatura. Então é uma aplicação muito específica do conceito de capilaridade, que normalmente é utilizado com fluidos incompressíveis na condição normal de temperatura e pressão, que não é o nosso caso. Por isso que eu não vou cobrar esse tipo de conceito, porque ele tem uma especificidade assim muito grande, tá? Então aqui só para vocês verem, né, a influência do número de capilares, né, que eu tenho 5, aqui eu tenho 6, 7, né? Então como isso daqui vai influenciar, tá? E o diâmetro desses capilares também, e para vocês entenderem aqui como é o processo de capilarização, tá? Mas, de novo, é só uma forma de ilustrar e mostrar para vocês aqui, por exemplo, da área de contato, né? Então, a altura acima do contato, aqui normalmente eu tenho a zona de óleo, não é? Então, aqui, quando eu pego essa altura aqui, ó, tá vendo? A zona de óleo, tá? Então, por quê? Porque normalmente com esse diâmetro de capilaridade, né, com essa capilaridade que pode ser observada aqui, normalmente o que acontece na prática? A água molha o grão e o óleo flui, tá? Então, normalmente é isso que acontece. Então, a zona de transição, que é essa zona indefinida, que vai daqui, ó, quando eu tenho esse nível de capilaridade, até esse daqui, tá? Aí eu tenho um meio termo, né? Aqui você vê que a água continua molhando a rocha, mas não com essa mesma efetividade. Aqui eu já tenho uma indefinição, tá? Então a rocha aqui ela não tem uma tendência clara do que vai molhar ela. Uma tendência, se fosse falar ou é um ou é outro, seria água, mas mesmo assim não está muito bem definida como aqui, tá? O óleo ele fica isolado, ele não consegue fluir, tá? Então você não tem uma fluidez nem da água nem do óleo, então os dois ficam estagnados aqui, ou seja, você não tem permeabilidade, tá? E aqui é uma zona de água, tá? Então aqui é a água que está fluindo. Aqui só para mostrar para vocês, né, o aumento da saturação e o aumento da capilaridade, o que ela vai influenciar na minha permeabilidade, tá? Então permeabilidade 1, permeabilidade 2, permeabilidade 3, tá? Então o que ele mostra? Que a permeabilidade 1 é maior do que a permeabilidade 2, que é maior do que a permeabilidade 3. Aqui ele trata principalmente dos diferentes tipos de fluido, tá? Mas enfim, daqui é só para mais de caráter ilustrativo, eu não quero que isso aqui confunda muito vocês, tá bom? Então, seguindo aqui, vamos lá. Falando agora de comportamento dos fluidos, tá? Então, a gente estava falando mais numa perspectiva da rocha, porosidade, permeabilidade, mobilidade, relembrando aqui, né? Então a gente viu aqui os regimes de fluxo, tal, porosidade, permeabilidade, os regimes de fluxo relativos à permeabilidade. A gente viu o que é mobilidade, a gente viu que a mobilidade é diferente da molhabilidade, os efeitos que ela tem na permeabilidade relativa, a gente viu sobre capilaridade e tal. Beleza. Aí a gente começou a mesclar os conhecimentos. Então por isso que essa interdisciplinaridade, né, da engenharia de petróleo, ela é bem interessante por conta disso. Você vai pegando vários conceitos e depois você consegue montar um gráfico de aplicação de todos os conceitos em simultâneo, né? Então isso é muito específico de hidrocarbonitos, né? Você não tem nenhum outro fluido com comportamento tão específico, tão distinto na natureza. Então, falando agora sobre o comportamento do óleo e do gás, né? O estado físico de uma mistura de hidrocarbonetos depende não só da sua composição, mas fundamentalmente das condições de pressão e temperatura que a mesma está submetida, tá? Então, o óleo é a parte que
permanece no estado líquido quando uma mistura líquida de hidrocarbonetos é levada das condições de reservatório para as condições de superfície, tá? Então, não necessariamente uma fase oleosa, uma fase líquida em condição de reservatório, ela vai se manter e ela vai permanecer líquida e oleosa na condição de superfície, tá? De novo, isso é muito específico de hidrocarboneto, ela muda, tá? Assim como o gás, tá? Então ela vai ter comportamentos distintos, tá? Então, gás natural é o nome dado a misturas de hidrocarbonetos que, quando estão nas condições de superfície, se apresenta na forma gasosa. No reservatório, essa mistura pode se apresentar tanto na forma gasosa como dissolvida no óleo, tá? Então, o comportamento de fase ele diz respeito ao estado físico ou às fases que ela pode se encontrar, tá? Na forma de condensado, líquida, gasoso e tal. Então, as formas que ela pode se apresentar, tanto em condições de reservatório quanto em condição de superfície, tá? Então, condição de reservatório e condição de superfície. A gente tem que distinguir essas duas etapas a partir de agora, quando a gente vai entrar no conceito de diagrama de fase, tá? Então, o comportamento das fases é um aspecto da maior importância para o entendimento do comportamento do reservatório de óleo, tá? Aí a gente entra no conceito de diagrama de fase, tá? Vamos lá. Primeiro, tratar de um fluido simples que é a água, tá? Somente a água. Então, quando eu tenho a água na fase líquida e quando isso acontece, quando que ela vai para a fase vapor, tá? Então, na condição normal de temperatura e pressão, a gente aprende que a água, quando atinge 100 graus Celsius, ela vai iniciar o estado de vaporização. Ela vai iniciar, mas isso quer dizer que ela vai simplesmente atingir os 100 graus, tum, ela vai se vaporizar, vai vaporizar 100% daquela água que se encontra ali, ou você vai ter um momento, você vai ter um tempo até que todo aquele volume de água presente ele se vaporize, né? Então você tem o fator tempo incluso aí. Então essa vaporização ela não acontece de forma instantânea para todo o volume da água, tá? Então, o que acontece? Mas para que você vaporize toda a água, você não precisa fornecer mais calor. Basta você manter a 100 graus, tá? Então, é isso que esse gráfico está dizendo. Então, tá para uma temperatura e pressão constante, tá? Eu vou ter aí uma completa vaporização, que é esse ponto crítico, tá? Então aqui se eu boto a 99 graus, tá? Eu vou ter uma substância 100% líquida. Quando eu atinjo 100 graus Celsius, tá? Aqui para uma condição isobárica, né? Ou seja, para uma condição onde não há variação de pressão, tá? Então, no ponto 2 eu atingo 100 graus. No ponto 3 eu mantenho a 100 graus, tá? Só que a diferença daqui é que no ponto 2 eu tenho o surgimento da primeira fração infinitesimal, daquela primeira partícula pequena de vapor, tá? Do estado vapor da água, tá? No ponto 3, normalmente você tem a continuidade da vaporização daquilo dali, não necessariamente devido ao aumento da temperatura, tá? Mas se você aumenta a temperatura, você está causando um superaquecimento daquela mistura e, por conseguinte, você vai ter uma aceleração no processo de vaporização. Mas se você simplesmente manter essa temperatura, você vai chegar no momento que você vai estar 100% vaporizado, tá? Então é isso que esse gráfico quer dizer, tá? Então aqui, ó, pressão, temperatura, aqui para uma condição isobárica, tá? Aqui o mesmo ponto, 2 e 3, aqui eu posso ter o primeiro surgimento da partícula de vapor e até chegar à última partícula de água, tá? Só mantendo nessa condição. Ou eu posso acelerar para uma condição de superaquecimento, ou seja, uma condição acima uma condição de temperatura acima da pressão de vaporização, tá? Que na indústria você consegue fazer controlando a pressão. Você consegue superaquecer um fluido, de certa forma, pressurizando ele. Por exemplo, você pode injetar água superaquecida a 170 graus
né, 150 graus é comum você injetar água superaquecida no reservatório, por exemplo. Agora, quando você trata de hidrocarboneto, né, que é carbono e hidrogênio, essa mistura, esse coquetel de hidrocarbonetos, que vai de C1 até C36+, aí, não é? Então, isso não é verdade, né? Então, aqui, num primeiro momento, para uma mesma condição isobárica, não é? Então, no ponto 1, eu tenho uma substância 100% líquida, tá? Conforme eu vou aumentando a temperatura, eu atinjo um ponto onde acontece o surgimento da primeira porção infinitesimal de vapor, tá? De vapor de hidrocarboneto, de carbono mais hidrogênio, tá? Aqui eu estou considerando que é um fluido que não tenha o oxigênio, nitrogênio, vanádio, tá? Que são as impurezas, os metais de forma em geral aí. Eu atinjo essa temperatura. Então, se eu mantiver essa temperatura, eu não vou ter o surgimento de novas frações de gás, tá? Do contrário da água, tá? Se eu atinjo 100 graus Celsius e mantenho, vai ser uma questão de tempo até eu vaporizar toda a minha mistura de água. Daqui para uma substância simples, tá? Daqui para uma substância composta, tá? Então, conforme eu vou aumentando a temperatura, eu vou aumentando a quantidade de hidrocarboneto no estado vaporizado, tá? Então, vou aumentando a temperatura até chegar aqui nessa outra curva, tá? Então, quando eu chego aqui, então aqui eu tenho o surgimento da primeira fração de gás. Ponto 1, substância 100% líquida. Ponto 2, surgimento da primeira partícula de gás de hidrocarboneto. Ponto 3, aqui é onde eu tenho a última partícula de líquido, tá? E a predominância da fase gasosa. E o ponto 4 é uma substância 100% vapor, 100% gasosa, tá? Lembrando que aqui é para uma mistura de hidrocarbonetos. Aqui é para uma substância simples, aqui é para uma mistura, especificamente hidrocarboneto, tá bom? Então, do que ele é composto? Aqui eu tenho o ponto 0 de temperatura e pressão, tá? Aqui é o ponto máximo de temperatura, aqui é o ponto máximo de pressão. Essa curva aqui, que vai até o ponto crítico, né? Essa curva onde surge a primeira porção infinitesimal de vapor, é a curva do ponto de bolha, tá? Ou seja, surge a primeira bolha. Então, essa curva aqui, à esquerda do ponto crítico, é a curva do ponto de bolha. Essa curva aqui, à direita do ponto crítico, é a curva do ponto de orvalho, tá? Então, o envelope de fases, que é esse balão que forma aqui, tá? Ele é o somatório da curva do ponto de bolha, que está à esquerda do ponto crítico, e a curva do ponto de orvalho. E o que é o ponto crítico? É o limite, é a fronteira, é onde a curva do ponto de bolha e a curva do ponto de orvalho vão se conectar. Essa é uma fase, é um ponto indefinido do sistema. A partir dele você consegue definir, tá? Então, isso daqui é como se fosse a identidade do hidrocarboneto, tá? Então, cada reservatório tem um diagrama de fase, ele vai ter um comportamento muito distinto, tá? E o que vai definir essa especificidade do reservatório vai ser justamente o diagrama de fase. Então, aqui voltando, né, só para concretizar esse conhecimento que a gente viu do diagrama de fase de uma substância pura, não é? Então, aqui, ó, eu tenho uma pressão 1 igual a pressão 2, igual a pressão 3, igual a pressão 4. Como eu falei para vocês, pressão constante, uma condição isobárica, tá bom? Então, olha, temperatura 2 é igual a temperatura 3, tá? Então, olhem para cá. Então, eu botei para cada um desses pontos, ponto 1, 2, 3 e 4, eu botei esses fluidos em um recipiente, tá? Então, nessa condição 1, pressão e temperatura 1, eu tenho uma substância 100% líquida. A pressão e temperatura 2, né? A água, por exemplo, atingiu 100 graus Celsius, tá?
Então eu tenho aqui, ó, primeira partícula de vapor. Então, se eu mantiver, lembrando que todas as pressões são iguais e que T2 é igual a T3, temperatura 2 é igual a temperatura 3. Onde que ela está aqui no gráfico? Está aqui. E pelo simples fator tempo, eu tenho uma completa vaporização da minha substância, tá? E o que sobra é a última partícula de líquido. Então você vê, o que vai diferenciar a minha vasilha, né, que empacotou o ponto 2, da minha vasilha que empacotou o ponto 3, vai ser que aqui eu tenho o surgimento da primeira partícula de vapor e aqui eu tenho a subexistência, né, da última partícula de líquido, tá? E para o ponto 4, para que eu mate toda e qualquer substância líquida, eu vou ter que superaquecer, não é? Aí até por uma questão de corrente de convecção, que eu não vou entrar nesse mérito, mas enfim, só para vocês entenderem, a partir do momento que eu consigo vaporizar para um pouco além da temperatura de ebulição do fluido em questão, no caso a água, eu tenho um superaquecimento e uma total vaporização e eu consigo manter isso de forma estável, tá? Então isso daqui vai distinguir, vai caracterizar uma substância pura, que não é o caso do hidrocarboneto, tá? O hidrocarboneto é sempre uma mistura, sempre, pelo simples fato dele ser carbono e hidrogênio, tá? Ele não é um elemento simples, igual a água, oxigênio, ponto, tá? Aqui você vai a O2 e acabou, tá? É claro que na natureza ele tem impurezas, ele não está isolado assim, mas partindo do pressuposto, se você fosse analisar qual seria o comportamento dele, né? Aqui quando eu botando o mesmo exercício que foi feito para substância simples, agora botando em recipientes aqui e distinguindo, né? O que vai estar acontecendo. Então, no ponto 1, uma substância 100% líquida, tá? Lembrando que eu tenho a mesma condição, sempre para efeito comparativo, eu tenho que botar os experimentos em pé de igualdade, então aqui a condição isobárica ela é mantida, então P1 igual a P2, que é igual a P3, igual a P4, tá? Só que a temperatura, como vocês podem ver, de T2 e de T3 é diferente. Então a temperatura T2, ó, lembrando que ó, aqui é o T0 inicial e aqui é o T1, T máximo, né? T mínimo, T máximo. Então T2 é menor do que T3, tá? E essa verdade está posta aqui, tá? Então tenho duas condições do sistema. Primeiro, isobárico. Segundo, todas as temperaturas são diferentes. Então T1 é diferente de T2, que é diferente de T3, que é diferente de T4. Tá? Isso para uma mistura. Tá? Para que eu tenha essa condição aqui. Então no momento 1 eu vou ter uma substância 100% líquida, no momento 2 eu vou ter o surgimento da primeira fração infinitesimal de vapor, tá? A primeira partícula de vapor surgindo logo a partir do momento que eu atinja qualquer ponto dessa curva do ponto de bolha, tá? Que está à esquerda do ponto crítico, que é a esquerda do meu envelope de fase, né? Lembrando que envelope de fase é o somatório da curva do ponto de bolha mais a curva do ponto de orvalho, né? Que ela tem como fronteira o ponto crítico. Com o incremento da temperatura, eu vou ter uma gradual vaporização da minha mistura até chegar na curva do ponto de orvalho, que o que é a curva do ponto de orvalho? É onde eu tenho a subexistência da última partícula de líquido, tá? E para isso eu tive que ter um incremento da temperatura. E no ponto 4 é onde eu tenho a completa vaporização da minha mistura de hidrocarbonetos, tá? E para que isso aconteça, eu tenho que atingir uma temperatura que ultrapasse a curva do ponto de orvalho, tá bom? Então, esse é o diagrama de fase de uma mistura de hidrocarbonetos. Então, aqui a gente tem toda essa questão que eu falei para vocês, com o incremento de a perpendicular, né, que vai perpendicular ao eixo de pressão e tangente à curva do ponto de bolha, eu tenho a cricondembárica, tá? Então, o que é cricondembárica? É o patamar limite de coexistência de fases, quando eu falo fase líquida e fase gasosa. Então, qualquer pressão acima desse ponto, eu não tenho a coexistência de fases, tá? E como eu posso afirmar isso? É justamente a coexistência de fases, ela está justamente aqui dentro, tá? Então aqui, ó, do lado à esquerda da curva do ponto de bolha, tá? A curva do ponto de bolha aqui,
eu tenho uma substância 100% líquida, tá? Mas ela é dependente dessa temperatura, tá? E dessa pressão. Quando eu estou aqui dentro, eu tenho a coexistência e isso vai diminuindo conforme eu vou vaporizando. Aqui, olha, aqui eu tenho 100% líquido, aqui eu tenho 75% líquido, 50% líquido, 25% líquido, tá? Se eu tenho 25% líquido, quer dizer que 75% é gás, tá? Então essa é a cricodembárica, é o patamar de pressão a partir do qual sobre ele só há a existência de uma fase, que no caso é a fase líquida, tá? E a cricodenterma é a mesma coisa, ela é perpendicular ao eixo de temperatura e tangente à curva do ponto de orvalho, tá? E a partir dela eu só tenho a coexistência de uma fase, ou seja, a partir dessa temperatura só gás existe, a partir dessa pressão só óleo existe, tá? Dentro desse patamar de pressão e dentro desse patamar de temperatura, eu posso ter coexistência de fases líquidas e gasosas, tá? É isso que é a interpretação mínima, tá? Então, guardem aí. Cricodembárica, cricodenterma, curva do ponto de orvalho, curva do ponto de bolha, ponto crítico, tá? O envelope de fases é o somatório dessas curvas. E isso daí, aqui dentro eu tenho a coexistência de fases, aqui eu só tenho a predominância, 100% líquido, 100% óleo, 100% vapor aqui, tá? Aqui ele está em 3D, tá? E é levado em consideração a questão volume, tá? Então vocês lembram que a gente viu aqui, olha aqui o 2D da substância simples, tá? 2D aqui, ó. Tá vendo isso daqui? Ele está plotado aqui, ou seja, ele não está levando em consideração o volume. Quando eu levo em consideração o volume ocupado, né, para além da pressão e da temperatura, eu tenho o diagrama de fases em 3D, tá? Então aqui eu vejo que eu aumento a temperatura, né? Então se eu fosse pegar esse ponto aqui, ó, então aqui é o ponto de volume máximo, né? Ou seja, a ocupação máxima diária de determinado fluido para essa pressão e para essa temperatura. Então isso daqui é o 3D, quando eu coloco o fator volume. Só para vocês que de vez em quando podem tropeçar nesse tipo de conceito. E é sempre bom explicar ele aqui. Tá? Então eu não vou entrar em tipos de reservatório hoje. O que eu queria falar para vocês hoje era exatamente isso daí. Tá bom? Então recapitulando, o que nós vimos hoje? Nós vimos hoje o conceito de permeabilidade, né, mobilidade, molhabilidade. Nós revimos os conceitos de porosidade, nós revimos o conceito de saturação. A gente viu o que é diagrama de fases para uma mistura de hidrocarboneto. Nós vimos o que é o diagrama de fases para uma substância simples, no caso a água, tá? A gente entendeu que o comportamento de fases ele é bem distinto e vai depender se está na condição de reservatório e se está na condição de superfície. A gente viu que a capilaridade ela vai exercer uma interferência na molhabilidade, tá? do meu fluido na rocha e que isso vai interferir também no conceito de permeabilidade relativa, tá? Então a gente viu o conceito de permeabilidade relativa, o conceito de permeabilidade absoluta, a gente viu o conceito de Darcy, da lei de Darcy. Deixa eu ver mais o que. O conceito de permeabilidade efetiva, tá? Permeabilidade absoluta. Absoluta é quando só tem um fluido, efetiva é quando eu tenho dois ou mais fluidos. Relativa, eu estou fazendo essa correlação com a saturação. Então aqui é quando as correlações passam a surgir, né? Então aqui é o conceito absoluto, um fluido. Efetivo, dois ou mais fluidos. Relativo é relativo a algum outro conceito. Então é relativo ao quê? A saturação. Então eu começo a relativizar, né, o conceito de permeabilidade efetiva, no caso aí, tá? E é isso, pessoal. A aula de hoje é essa. Deixa eu parar aqui.